long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye to Piccadilly, farewell Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary, but my heart's right there. Isso, segundo a mensagem telegráfica, 3 pontos simples. S, 3 traços. O e 3 pontos novamente. S, estou fazendo um pedido de socorro, ou seja, estou precisando de ajuda. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo da série Primeira Guerra Mundial, Visão Felp Histórica com o professor Felipe. Olá, eu sou o professor Felipe. Vai mesmo! Se você não tivesse falado, eu não tinha percebido. Hoje irei explorar com vocês o mundo da comunicação a longa distância no período da Primeira Guerra Mundial, ou seja, de 1914 a 1918. Pessoal, vocês devem estar vendo logo de cara aí um telégrafo elétrico, tá? Essa aqui é uma réplica, tá? Ela foi feita há mais ou menos 2 anos atrás para um projeto escolar, tá? Ele faz o barulho e tudo mais, ó. Certo? Vocês viram logo na introdução desse vídeo. Hoje irei falar para vocês um pouco a respeito dele e outros modelos, como o telégrafo de Bordeaux e também o telefone de campo. Se não der tempo de falar tudo nesse vídeo, iremos fazer a parte 2, ok? Vamos explorar mais a respeito dessas mensagens codificadas, que afinal de contas existiram naquela época também. Logo de cara vocês devem estar se perguntando, mas professor Felipe, naquela época existia telégrafo ainda? Sim, pessoal, existia. O telégrafo, vocês devem pensar o seguinte, é algo criado no século XIX, foi utilizado para determinadas épocas e blá 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 blá. Sim, pessoal. Afinal de contas, o propósito dele é dar mensagens a longa distância. Afinal de contas, não existia nem telefone, muito menos celular, né? Por isso, ele veio com o propósito de substituir as mensagens escritas, ok? Bom, vou falar um pouquinho a respeito dele, tá, pessoal? Primeiramente, o telégrafo, o primeiro modelo a ser criado não foi esse, tá? Foi o telégrafo por sinalização, tá? Telégrafo por sinalização, digamos que ele era uma casa, tá? Era uma estrutura, vou colocar uma imagem nesse vídeo para vocês terem ideia. Essa estrutura ela possuía um conjunto de hastes, que a cada posicionamento de haste significava uma mensagem diferente, tá? Era um conjunto de palavras até formar uma frase completa, como se fosse num texto escrito, ok? Quando a guerra foi desencadeada em agosto de 1914, o telefone já estava na moda sim, tá? Afinal de contas, ele era um aparelho. Tá sabendo legal, tá assassinando a língua portuguesa, mas ok, continua. Um aparelho que já estava presente no cotidiano. No entanto, este aparelho somente pertencia a altos membros da sociedade e pessoas que tivessem belas condições financeiras. Não era acessível a todos, certo? E esse telefone, pessoal, não era visto como um equipamento confiável. Afinal de contas, para se ter telefone, precisa ter a central telefônica. E essa central telefônica era necessário você conectar um lugar no outro. Você já deve ter visto imagens daquelas famosas telefonistas que elas ficam ligando um cabo no outro para manter uma linha ligada a outra e etc. O que acontece? Esses métodos não eram ainda vistos como confiáveis. Por isso, os altos comandos militares pensaram da seguinte maneira: vamos utilizar o velho telégrafo elétrico, que é esse daqui, tá? Vou contar um pouquinho da história dele para vocês e, é claro, eu vou ensinar um pouquinho a respeito dele para vocês, principalmente o método de funcionamento, é claro. Eu não vou fazer um vídeo à toa sem explicar como que funciona essa belezinha aqui. Como dito anteriormente,
o telégrafo surgiu como uma necessidade do homem para se comunicar a longas distâncias. E repetindo, esse telégrafo a princípio era manual, tá? Com a qual era necessário um conjunto de placas ou objetos ópticos que possibilitassem a comunicação a longa distância, tá? Bom, com o avanço do século, principalmente do século XIX, com a energia elétrica aparecendo e tudo mais, surgiu a necessidade de criar um telégrafo que seguisse essa tecnologia. Por isso foi criado o primeiro telégrafo elétrico, tá? Que funcionava com impulso eletromagnético. O primeiro telégrafo elétrico não é aquele que eu mostrei para vocês agora de pouco não, que estava aqui. Que é aquele que funciona com o famoso código Morse, que eu vou falar mais adiante. Mas sim, era o telégrafo de Bordeaux, que é esse daqui, ó. Certo? Esse aqui como se diz, é um esquema de como seria, tá, pessoal? É claro que ele não é igual ao original, tá? Eu vou explicar mais ou menos para vocês o funcionamento. Dentro dessa caixa havia um conjunto de engrenagens ligadas à energia elétrica e aqui havia uma bobina ou uma pilha, tá? Aqui era a roda onde permanecia uma fita de mensagens telegráficas. O que acontece? Essa aqui é a fita. A fita ela deve percorrer todo esse caminho. Dentro desses pequenos espaços que vocês estão vendo aqui, ficavam conjuntos de pontas, porque a cada vibração dessas pontas, ela faria nessa fita uma mensagem. O telégrafo de Bordeaux tinha o primeiro método de comunicação a longa distância que envolvia métodos elétricos, tá? Tanto que quando ele funcionava, essa fita simplesmente ia saindo e essa roda ia rodando, tá? Ela ia rodando, 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 e essa fita, claro, o papel ele ocupava todo esse espaço, tá? Eu fiz um pouquinho porque isso aqui era parte de um projeto e eu não ia encher essa roda inteira com papel, vocês concordam comigo, né? E depois que esse papel percorria, ele simplesmente saía um conjunto de pontos, tá? Esses pontos eram feitos pela própria máquina, tá? Essa união de pontos formavam palavras, tá? Palavras e com um pequeno espaço entre elas, tá? Que é essa daqui, dividiam as frases ou até mesmo uma mensagem da outra. Embora esse telégrafo seja o mais conhecido de todos, né, criado por Samuel Morse, né, faz o barulhinho e tudo mais, o que poucos sabem é que não foi ele exatamente quem criou o código que essa máquina decifra, mas sim o alemão Friedrich Clemens Gerke, no ano de 1838, ok? Após criar esse código, ele passou por uma série de modificações em 1868, até que foi adotado oficialmente como código de leitura do telégrafo elétrico de Samuel Morse, ok? Tanto que esse telégrafo ele será o mais utilizado do século XIX até o início do século XX. Embora não pareça, esse equipamento irá permanecer em operação até a Segunda Guerra Mundial. Tanto que grupos de resistência utilizarão isso aqui para se comunicar com os aliados para, digamos, passar informações confidenciais. O código Morse era uma mistura de pontos e traços. Ponto, traço. Segura um pouquinho mais. Vou deixar no vídeo um alfabeto completo do A ao Z e dos números do 1 ao 9 e 0, tá? Quando você pretendia separar as palavras umas das outras, você simplesmente deixava um tempo parado, tá? Mas bem breve. E a mensagem era o seguinte: você tinha que ser um total especialista nesse assunto para mandar essas mensagens de forma rápida, sem errar absolutamente nada, como se fosse um expert em computadores nos dias de hoje. E detalhe,
Durante a transmissão, se você errava o envio de uma única palavra, de uma única letra, você simplesmente tinha que recomeçar tudo de novo. O telégrafo estava presente em boa parte dos conflitos da metade do século XIX em diante, tá? Para se ter ideia, ele estava presente durante a Guerra Civil Americana, na Segunda Guerra Prússio-Dinamarquesa de 1864, na Guerra Austro-Prussiana de 1866, na Guerra Franco-Prussiana de 1870 e 1871 e demais conflitos que viriam em seguida, certo? E o que ele mostrou? Que mensagens a longa distância, seguindo métodos tecnológicos, eram mais eficazes do que mandar mensageiros em pessoa. Afinal de contas, haviam métodos de, digamos, invadir esses meios de comunicação? Claro que havia. Como esse equipamento funciona com um impulso eletromagnético, ou seja, ele tinha que ter uma fiação que saía da região de trás, ligada a um poste, como eu fazia para interceptar essa mensagem? Simples. Você simplesmente amarrava um fio elétrico, um fio normal, na fiação elétrica do telégrafo. Esse fio que você amarrou, é claro que ele tinha que estar em contato com, digamos assim, com um fone de ouvido. Colocando o fone sobre o seu ouvido, com esse fio ligado no poste, simplesmente você escutava o que eles estavam mandando. Ou seja, era um método de penetrar nas linhas de comunicação inimiga e interceptar suas mensagens. Ou seja, não adiantava você mandar em código de uma forma ou de outra. Se o cara tivesse contato com um livro de códigos, já era, ele já descobria facilmente o que você estava mandando. Embora o telégrafo estivesse presente, eles tinham que acompanhar o avanço da tecnologia nos meios de comunicação à distância. Outro equipamento que estava presente era o chamado telefone de campo. Esse telefone de campo era uma caixa, tá, grande, não é pequenininha, e dentro dele havia um telefone, tá? Esse aqui é apenas um modelo, eu não fiz a fiação e tudo mais, certo? O que acontece? O telefone de campo, ele vinha com uma bateria interna que era ligada na fiação que percorria quilômetros de poste. Como esse telefone era necessário dar corda, que hoje seriam os números de identificação, essa caixa acompanhava uma alavanca, que essa alavanca você simplesmente ia girando. Após você girar, o telefone começava a chamar. E essa chamada caía na central telefônica, quilômetros de distância. E lá, quem atendia? No caso dos civis, a telefonista. No caso dos militares, um responsável pela comunicação. E lá você tinha que impor ordens. Por exemplo, eu quero conversar com tal pessoa. O que acontece? O responsável, ele pegava a sua ligação e transferia para o ramal de outra central a quilômetros de distância. Ou seja, o que nós podemos ver aqui? Que a guerra foi uma mistura do telégrafo de Bordeaux, o telégrafo de Samuel Morse e também o aparelho utilizado por Alexander Graham Bell, tá? Embora haja uma certa desconfiança que foi exatamente ele que criou o telefone, certo? Mas eu não estou aqui para discutir isso agora. Bem, pessoal, o vídeo chegou ao fim. O que nós vimos a respeito da comunicação de longa distância, o envolvimento de métodos antigos até os métodos mais novos, na ocasião que foi desencadeada a Primeira Guerra Mundial, que nesse caso era o telégrafo e o telefone. Mais adiante talvez eu me aprofunde no assunto, mas focado mais no código Morse, ok? Espero que tenham gostado. Deixem o seu like. Tem uma sugestão? Tem uma opinião? Achou legal? Escreve aí embaixo nos comentários. Irei lê-los e, se possível, responder todos. E espero revê-los. Até a próxima, pessoal, com mais um vídeo do... It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Goodbye.